Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Pod Chique, o vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito especiais, com assuntos muito diferenciados para te fazer e me fazer pessoas melhores, porque assim a gente cria um entorno melhor e dessa forma co-criamos juntos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é essa consciência coletiva, é sobre deixar a nossa marca no mundo para a gente fazer um mundo melhor no futuro. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou o Anderson Delfino. Toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas, um vídeo novo aqui no canal falando sobre estilo e comportamento. E uma vez por mês, um novo episódio do nosso Pod Chique. E você pode me conhecer melhor me seguindo lá nas minhas redes sociais. @Underdel no Facebook, Instagram e TikTok. E @UnderdelOficial lá no Twitter. Por lá, a gente sempre tem conteúdos diferentes desse conteúdo aqui do canal. Bom, essa nossa temporada, essa segunda temporada do nosso Pod Chique, tá muito especial. Eu tenho episódios aqui para te contar que você vai adorar. Nós vamos conversar com uma coach e consultora que vai falar para a gente sobre etiqueta e comportamento no mundo corporativo. Como é que a gente prepara um currículo, como é que a gente se apresenta, a linguagem que a gente deve usar para ser melhor compreendido. Enfim, um episódio bem bacana que a gente está gravando com essa coach. Nós temos uma terapeuta holística que vai falar de terapias integrativas. Ela abandonou o mundo corporativo, viajou pela Índia, viajou a Europa toda, México, foi estudar xamanismo, Theta Healing. Você sabe o que é isso? Eu também não sei direito, mas nós vamos conversar com ela. Enfim, um episódio também assim para a gente se tornar um ser humano melhor. Temos uma paisagista e florista que era dentista, abandonou a odontologia e abriu um negócio online de assinatura de flores. Ela entrega na tua casa, no teu escritório, um arranjo novinho, bonitinho, e a gente vai falar sobre decoração, moda de flores, moda de cores de flores e sobre empreendedorismo, porque afinal de contas ela é uma super empreendedora. Temos também um artista plástico que trabalha com colagem. Ele deu uma guinada na vida, saiu assim de uma depressão profunda através da arte e se tornou um artista, faz obras maravilhosas que você não diz que não é uma pintura, não é uma tela a óleo. Enfim, um episódio bem bacana também. E por fim, temos uma fonoaudióloga que vai ensinar a gente como se expressar melhor, como ter uma melhor dicção. Aliás, eu preciso muito desse episódio. Uma voz mais impostada para passar credibilidade, como é que a gente corrige sotaques, enfim. Um episódio também muito bacana. E como é que você fica sabendo de todos esses episódios aqui no canal? Se inscrevendo e ativando o sininho das notificações aí, porque tem gente que vem toda semana aqui no canal, assiste o nosso conteúdo e ainda não é inscrito. Então agora é a hora, se inscreva. Aí do lado do botão de inscrever-se tem um sininho, clica nesse sininho, abre a setinha, tem lá todas. Clique em todas que é para você receber todas as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita, já curte esse vídeo e lá no final compartilha com os teus amigos e nas tuas redes sociais, tá bom? E não esquece de comentar aí embaixo o que você acha do nosso Pod Chique. Você quer mais tempo do Pod Chique? A gente normalmente faz episódios de 1 hora. Você quer episódios maiores? Episódios menores? Conta aí pra gente, tá bom? Por hoje, vamos parar de dar todos esses recados e vamos apresentar a nossa convidada, porque o episódio de hoje também está muito especial. Bom, ela é endodontista, cirurgiã dentista, tem especialização em estética bucal, implantes e periodontia. Próteses, morou por 8 anos na Alemanha, é mãe de 2 filhos, já trabalhou em 9 consultórios simultaneamente. Vou perguntar para ela que loucura é essa. Estou falando da Débora Coelho de Laringa, a querida Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Débora, eu vou perguntar para você
quem é você? Que você se apresente para os nossos seguichiques, que você diga um pouquinho como é que você chegou nesse mundo da odontologia e com tantas especializações. Enquanto isso, vou servir uma bebidinha para você. O que eu posso te servir? Uma água. Só uma aguinha? Com Só gás uma aguinha. ou sem gás? Sem gás. Essa tá fácil, tá aqui já colocadinha. Mas vamos lá, me conta quem é a Débora. Se apresente para os nossos seguichiques. Olá a todos. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra. Eu fiz... não sabia, a princípio, que eu ia fazer odontologia. Eu fiz o colegial de exatas no Bandeirantes. E na hora de preencher a ficha do vestibular, eu resolvi que eu não queria ser mais engenheira, não queria fazer arquitetura e resolvi fazer odontologia. E assim foi. Fiz odontologia e logo no começo da faculdade comecei a fazer um estágio como secretária, num consultório de uma dentista. E assim foi, meio período no consultório da dentista, o outro meio período, o período da tarde, eu fazia sempre alguma monitoria, algum trabalho voluntário no hospital universitário, no hospital das clínicas, na PAI, cursos, sempre o dia inteiro odontologia. E à noite tinha aula. Eu passei na USP, quando eu fiz, eram 6 anos de odontologia noturno durante a semana e mais o sábado à tarde. Então, era uma rotina meio louca, né? Segunda a sexta, odontologia o dia inteiro. Sábado de manhã, eu fazia um curso de inglês. Sábado à tarde, clínica. E aí, assim vai. E me tornei dentista. Aí, quando eu saí da faculdade, eu tinha uma amiga que tinha 2 consultórios, que eram da família. Ela foi trabalhar em um e deixou no outro. E eu comecei a sentir a necessidade de aprender um pouco mais. Porque... às vezes apareciam casos complexos que a gente não conhecia na faculdade. A gente não teve contato de tratar esse tipo de caso na faculdade. Primeira especialização, endodontia. Terminando a endodontia, eu me casei. Explica o que é endodontia, porque nem todo mundo sabe. Vocês falam esses termos técnicos, nem todo mundo sabe o que é endodontia. Explica. É o tratamento de canal, porque o canal fica dentro do dente. Então, endo, lá dentro, né? Ah, tá. Então, o dente tem 3 camadas. A camada de fora é o esmalte, que é o que a gente vê na boca. Depois, logo abaixo do esmalte, tem como se fosse um esqueleto do dente, a dentina. E lá no meio tem um espaço que não é mineralizado, que fica com os nervos, os vasos sanguíneos. E quando esse espaço recebe uma cárie, ou as bactérias, ou as toxinas dessa cárie, esse tecido mole que fica ali dentro, o sangue não consegue mais circular. E o nervo acaba morrendo. E a endodontia é o processo que a gente faz de remoção desse tecido morto, limpeza desse espaço e fechar esse espaço com um material adequado, né? É aquele famoso tratamento de canal, que antigamente era feito com aquelas agulhinhas, ainda é? Ainda é, mas de forma diferente. Hoje em dia a gente tem a instrumentação mecânica, que tem muita tecnologia, porque você imagina, a gente tem que entrar com um negócio de metal num lugar que a gente não está vendo, que às vezes tem curvas que não dá para ver na radiografia, porque a radiografia ela é bidimensional, é como se fosse uma sombra, né? Uhum. Então, essa tecnologia permite que essas limas sejam flexíveis e elas limpam o canal de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais eficiente, com uma maior preservação dessa dentina que está ao redor, né? Porque a gente, no tratamento de canal, além de remover esse tecido morto, a gente tem que descontaminar as paredes do canal, né? Porque às vezes ficam bactérias ali nas porosidades da dentina. Então a gente tem que alisar essas paredes, ampliar um pouquinho esse espaço para conseguir depois fechar com o material certo. Tá. Então vamos lá. Continuando a história. Continuando a tua história aí. Então, fez a especialização em endodontia, me casei. E aí meu marido ofereceram para ele, na empresa que ele trabalha, de ir para a Alemanha. E a princípio era para a gente ficar lá uns 2 ou 3 anos. Enfim, fomos para a Alemanha. Eu tinha um consultório que estava para ficar pronto. Eu falei, 2, 3 anos está certo, a hora que eu voltar eu começo a trabalhar no meu consultório. Beleza. Só que 2, 3 anos viraram quase 8. E aí eu fui ficando, tive os 2 filhos na Alemanha. Isso é uma história à parte. Você não trabalhou como dentista na Alemanha? Não podia trabalhar nem como caixa de supermercado. Meu visto era só de moradia. Tá. Então, assim, foi um período muito difícil para mim. Porque eu me via formada, já com uma especialização e sendo como se fosse uma dona de casa. Sendo como se fosse, não, eu era uma dona de casa, né? E eu me culpava muito, porque isso era o sonho de muita gente.
né? Tá na Europa, o marido sustentando, eu fazendo tudo o que eu queria, mas não era o que eu queria. Para mim não estava bom aquilo. E aí chegou um determinado período que ele terminou o projeto que ele estava fazendo, e aí ofereci, assim, já há alguns anos a equipe do Brasil estava chamando ele para voltar, tinha equipes de fornecedores de peça em vários lugares da Europa que queriam que ele trabalhasse lá, tinha a própria empresa que ele trabalha que queria que ele continuasse. E aí, uma hora ele perguntou, putz, o lugar onde eu trabalho agora vai para a Suécia, para onde eu vou? Eu falei, eu não sei, você faz o que você quiser, eu preciso voltar para o Brasil, é uma questão de sanidade mental, não dava mais. Aí voltei e comecei a trabalhar. Na época, eu só tinha uma especialização, então eu fui procurar lugares para trabalhar nesta especialização. Então, aí que foi a loucura de trabalhar em 9 lugares ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar em consultórios de amigas, por exemplo, uma dentista que não faz canal. Ela tem alguns pacientes que precisam fazer o tratamento de canal. Ela agenda todo mundo para segunda-feira de manhã. Eu vou lá segunda-feira de manhã e resolvo. Uma outra, segunda tarde, outra, terça de manhã, terça tarde. E assim eu fazia o ping-pong da semana. Cada período da semana eu trabalhava num lugar fazendo só tratamentos de canal. 9 consultórios diferentes. Uma loucura. Eu almoçava no trânsito, era insano. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, além desta correria, a pessoa que não faz tratamento de canal, a dentista que não trabalha com isso, ela não tem nada do material. Porque endodontia é uma especialidade que tem muita tecnologia e você acaba tendo que ter vários equipamentos. Então, antigamente, por exemplo, para a gente medir o comprimento do dente, para saber até onde a gente vai limpar com aquelas liminhas, a gente tinha que tirar várias radiografias, que expunham o paciente há muito mais radiação. A gente tem agora um aparelho que, por impedância, ele mede o comprimento do dente. Então, você tem que levar esse aparelho. Aí, você tem que levar o aparelho da instrumentação rotatória, para não ficar forçando o dente ali e estragando a sua mão, porque aquilo cansa pra caramba também. E aí, além disso, tem vários outros aparelhos que a gente tem que levar, as limas. Então, eu me sentia uma tartaruga levando a casa nas costas. Isso é muito cansativo. Porque muito antigamente, a odontologia era assim, você se formava dentista e fazia de tudo. Sim. Né? E com o tempo, eu tenho percebido assim... assim como a medicina, por exemplo, a odontologia foi criando especializações e aí cada médico, né, o dentista é um médico, né? Sim. Cada dentista tem a sua especialidade e se dedica exclusivamente àquilo, né? Sim. E surgiram muitas especializações, né? Sim, porque o que acontece? Quando você se forma na faculdade, a pessoa está aprendendo. Não dá para você passar casos complexos para os alunos de graduação. Não tem como eles aprenderem a fazer coisas difíceis. Aquilo, para eles, já é um início. A gente tem que começar devagar. Não dá para dar expressão para quem não sabe somar, né? A gente tem que ir aos pouquinhos, né? Como se fosse uma matemática da vida. Quando você tem uma profissão que exige muito... Porque, assim, a odontologia não para, né? Ela está se desenvolvendo, ela está descobrindo novas tecnologias, novas coisas o tempo todo. Então, a pessoa tem que conseguir acompanhar aquilo. Para você se inteirar de tudo que tem de novo numa área da odontologia, você acaba tendo que fazer uma especialização. Assim, para mim, essa é a forma mais completa de saber... englobar tudo que tem de novo, tudo que tem de mais atual, pegar os casos complexos, aprender a lidar com eles para poder, quando no consultório aparecerem casos complexos, você conseguir resolver. Sim. Porque não tem os universitários, né? Você já é especialista, você já universitário sou eu. Uhum. Lascou, né? Então, é mais ou menos por aí. E quantas especializações e quais são as especializações que você já fez? Eu sou meio doidinha, eu sou fora da curva. Pois é, porque é assim, ela fez especialização disso, especialização daquilo, é especialista naquilo outro. Então, fala pra gente, endodontia, que é canal. Isso, aí eu achei que era melhor montar o meu consultório. Montei o meu consultório e lá eu comecei a perceber a necessidade dos pacientes de fazer implantes, de fazer tratamentos estéticos periodontais. Porque na gengiva das pessoas, às vezes, por exemplo, você tem um dente que aparece mais a raiz, e aí você tem que recobrir essa raiz. É uma cirurgia plástica periodontal. É uma questão estética também. Ah, isso é periodontia? Periodontia é uma especialização que cuida dos tecidos que estão segurando o dente. Então, a gengiva, o osso, o ligamento periodontal, que é um tecidinho, que é como se fossem elastiquinhos, que seguram o dente no osso.
Então, eu comecei a perceber essa necessidade. Aí fui fazer especialização de periodontia e implantodontia, que foram 3 anos. Aí depois... Então você é especialista em implante também. Em implante também, em pério também, além de endo. Aí fui fazendo, tal, fui trabalhando, e aí eu comecei a pegar casos complexos de próteses. Não só próteses sobre implante, mas, por exemplo, dentaduras mesmo. Porque o que acontece? A gente tem 2 tipos de osso que seguram os dentes. A gente tem o osso basal, que é a mandíbula mesmo, e a gente tem o osso onde ficam presos os dentes. Esse osso onde ficam presos os dentes, se você remove o dente, ele é reabsorvido. E aí esse osso fica baixinho. Pequeno. Exatamente. Então, às vezes o caso é bem complexo. Você precisa pôr um implante pequeno com um dente maior, ou você tem que fazer um enxerto. Tem casos mais difíceis. Aí eu falei, não, vou fazer uma especialização de prótese dentária. E aí eu fiz a especialização de prótese dentária. Concomitante com a especialização de prótese dentária, onde eu estava estudando, né, apareceu uma habilitação de laser com o Dr. Genovese, quem trouxe o laser para o Brasil na odontologia. Então, eu fiz essa habilitação de laser também. Então, além das 4 especialidades, que são endo, pério, implante e prótese, eu também sou laser terapeuta. E a gente usa o laser na odontologia para quê? Em tudo. Ele é um bioestimulante. A medicina do futuro está muito ligada com luzes. Porque o que acontece? A nossa célula, normalmente, ela precisa pegar a energia do alimento que passa pelo sangue, que foi digerido e tal, transformar numa molécula de energia, que é a molécula de ATP, para depois fazer as funções vitais dela e consertar o que está em volta. Uma lesão, uma afta, um dente inflamado, qualquer coisa, um joelho machucado, qualquer coisa. E agora, quando você põe o laser, você joga uma quantidade de energia imensa nessas células. E elas estão com aquela energia prontinha para sair arrumando tudo. Então, você acelera muito o processo de cicatrização. Ele funciona também como analgésico, como anti-inflamatório. Ele equilibra o potencial de membrana das células musculares. Então, por exemplo, se você está com uma dor muscular na articulação, uma musculatura aqui toda rígida, toda dolorida, ele também ajuda. Então, assim, essa energia que o laser joga nas células, ela é absorvida por uma enzima da respiração celular. Toda célula respira, então ela serve para tudo, para osso, para cartilagem, para músculo, para pele, para mucosa, para tudo. A gente só não põe o laser de bioestimulação nos olhos, porque aí já é outra história. Tá. E terminaram as suas especializações? Terminou por aí? Por hora, sim. Nossa, que pouco! Tem uns cursinhos outros, né? A gente fez um curso de agregados sanguíneos, que isso é muito interessante quando a gente começa a fazer cirurgias mais complexas de implante. A gente tira o sangue do paciente, centrifuga esse sangue, separa a parte vermelha da parte branca do sangue e utiliza os fibroblastos e os anticorpos dessa parte para acrescentar no enxerto ósseo, ou para fazer uma membrana que recobre a área operada. Isso ajuda muito na viabilidade dos enxertos e na qualidade dos enxertos. Isso é muito interessante. Além das partes estéticas também, a gente faz um pouco de preenchimento, um pouco de toxina botulínica, mas não a harmonização. Eu normalmente trabalho porque eu fiz há muito tempo, então eu aprendi só a parte básica. A harmonização ainda não estava em moda. Tá, porque o dentista, ele cuida da face como um todo, não é isso? Face. Então, ele também pode aplicar botox. Com certeza. Pode aplicar preenchimento. A gente estuda muito mais a musculatura de face do que os médicos, porque os médicos eles têm uma anatomia do corpo todo, e nós temos 6 meses só da face. Então, a anatomia da face é muito detalhada na faculdade de odontologia, a gente está mais do que preparado para isso. Inclusive, por exemplo, se você sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim, você vai para um hospital, quem vai trabalhar nas suturas, na reposição dos tecidos, é o dentista. É lógico que se comprometer o olho vai ter um oftalmo, se comprometer a parte nervosa vai ter um neuro, mas o dentista vai ajudar. Por exemplo, se você tiver uma fratura aqui da maxila, muitas outras coisas, é o dentista que faz. E qual que é a diferença de um dentista para um bucomaxilar? Ou é a mesma coisa?
Então, Ou o dentista o bucomaxilar é uma especialização. É isso que eu ia te perguntar. O buco, ele se formou dentista e ele fez uma especialização em bucomaxilofacial. Ah, então é uma especialização da odontologia. Exatamente. Tá. E aí o estágio dele é em hospital mesmo, para pegar as coisas mais pesadas, né? De odontologia que são feitas no hospital. Tá. Então vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que é a estética. E vamos falar de um assunto que eu adoro, que é clareamento. Como é que são feitos os clareamentos hoje em dia? O que é a base do clareamento? Explica para o nosso pessoal, para os nossos segue-chiques, o que é clareamento. Então, o clareamento, ele é realizado com peróxido de hidrogênio, que é parente ali da água oxigenada. Só que, lógico, com concentrações muito diferentes. O que acontece? O dente, com o passar do tempo, ele vai formando mais dentina. Lembra que eu expliquei as camadas do dente? Então, na parte interna da dentina, existem células que vão fazendo dentina o tempo todo na sua vida. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos que acabou de nascer um molar, aquele espaço do canal está enorme. Agora, se eu pegar uma senhora de 80 anos, ele vai estar pequenininho, porque sempre fez dentina ali, foi fechando, o espaço vai ficando pequeno. E qual é o problema disso? É a dentina que dá a cor do dente. Então, quanto mais dentina, mais o dente vai ficando escuro. E por que fica escuro? Porque as moléculas de pigmento são moléculas grandes. Imagina, por exemplo, uma pedra que não está lapidada. Se você joga uma luz nessa pedra, ela vai refletir pouca luz, porque ela tem uma superfície só. Se você lapidar esta pedra, ela vai ter várias superfícies que refletem. Várias facetas. Exatamente. Tá. Quando a gente faz o clareamento, a gente quebra essas moléculas de pigmento e a gente dá uma ilusão de que o dente está muito mais claro. É isso que acontece no clareamento. Nada é removido do dente. Ah, são microfacetas que são criadas a gente na quebra as superfície. moléculas. Tá. Eu não mexo na superfície, mas as moléculas de pigmento que estão dentro da estrutura dental, elas são quebradas. Essas moléculas de pigmento, que eram moléculas grandes, elas são quebradas e aí esse dente vai ficando mais claro. Existem vários tipos de clareamento. A gente pode usar a técnica do clareamento caseiro, que o paciente vai colocar o peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbamida numa moldeira individual, que é feita através de uma moldagem para o próprio paciente. Moldeira que você diz é aquela plaquinha. Isso, é como se fosse os alinhadores de ortodontia que agora todo mundo conhece. Tá. É uma plaquinha transparente com o formato dos dentes e você coloca o gel na posição correta, indicada pelo seu dentista, e vai ficar com aquela moldeira pelo menos umas 3 horas por dia. Esse produto vai trabalhando na superfície e vai quebrando as moléculas de pigmento. Não precisa ficar mais a noite toda, como era antigamente? Pode ficar, mas Tá. o pico de ação é em 3 horas. Provavelmente, se você ficar mais tempo, você vai ter mais clareamento. Mas tem pessoas que têm mais sensibilidade porque são mais jovens e a dentina está mais porosa, né? De novo, aquela história de formação de dentina com o passar do tempo. E funciona bem esse tipo de clareamento, entre aspas, caseiro, porque ele é todo acompanhado com o dentista e tal, mas é feito em casa pelo paciente. Isso, né? com a moldeira produzida no consultório, Sim. individualizada para ele, e os produtos indicados para ele. Porque esses produtos, eles também podem ter concentrações diferentes. Então, se é um paciente que tem maior sensibilidade, eu vou usar um produto com menor concentração. Às vezes, a gente associa com técnicas de produtos que vão diminuir a sensibilidade. A gente faz aplicações de laser para poder diminuir essa sensibilidade. Às vezes, se o paciente tem muita sensibilidade, às vezes, a gente pode até associar com anti-inflamatórios. Só que esse tratamento, só caseiro, ele demora um pouco mais, né? Porque É mais a demorado. concentração é menor, porque esse produto vai entrar em contato com a gengiva. Eu não posso colocar um produto mega forte, senão vai acabar machucando a gengiva do paciente. Então, tem também o clareamento de consultório. Para que a gente usa isso? O clareamento de consultório, ele dá um start, porque ele tem uma concentração muito mais forte. Então, a gente usa uma resina para poder proteger a gengiva do paciente e aí a gente aplica o produto, mas ele vai ficar 45 minutos na boca do paciente. É um tempo menor, então ele vai conseguir penetrar menos. E fica 45 minutos lá no consultório, Lá no aguardando. consultório, exatamente. Tá. A gente troca esse produto algumas vezes e tal, Tá. mas ele vai ficar 45 minutos. Com isso,
pelo fato dele ficar menos tempo, ele vai penetrar menos, e aí esse clareamento vai ter que ser repetido. A duração dele é menor. O paciente que repete o clareamento a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? Aí que eu ia perguntar. Quando você faz o clareamento caseiro, mas esse caseiro entre aspas, Sim. porque tem todo um acompanhamento e tal, mas que você vai fazer Sim. com a moldeira em casa. Ele tem uma durabilidade, porque depois o dente volta a escurecer? Volta, porque a dentina continua sendo Tá. produzida, né? Mas E ele aí- vai durar um pouco mais, porque você fica 3 horas, o produto vai mais fundo. Então, ele consegue quebrar mais moléculas de pigmento. Tá. E aí, quanto tempo ele dura, então? Depende do paciente, 2 anos, 3 anos. Ah, é bastante. Sim, depende do paciente. E da exigência do paciente, porque hoje em dia a exigência está mudando, né? Vamos chegar lá, pera um pouquinho. Vamos falar sobre isso. Mas e o feito em consultório, que são 45 minutos de sessão? Ele dura menos, você Dura disse? menos, porque ele penetra E na menos. proporção dura menos quanto? Ah, no mínimo metade. Metade, 6 meses, 6 um meses. ano. Tá. No mínimo metade. E quanto a gente consegue clarear no processo de clareamento? Quantos tons? Então, depende muito do que causou essa parte escura. Tem alguns casos que a gente vai mostrar depois. Tem uma paciente que ela, quando era pequena, tomou um antibiótico chamado tetraciclina. Esse antibiótico mancha muito os dentes. Os dentes ficam meio roxos. Vamos passando as fotos aqui que a gente chega lá. Mas vai contando. Então, nesse tipo de pigmentação, é muito difícil o clareamento. Então, do roxo, eu cheguei no lilás. Esse é um outro assunto. Vamos para frente, mas a gente vai voltando. Vamos achar a foto que ela falou? Vamos mais um pouquinho. Mais. Tem bastante foto que a Débora mandou. Esse é de lentes, que nós vamos falar ainda. Esse é de astema. Aí. Então, a gente vê que o dente dessa paciente, ele é arroxeado, e tem várias coisas estéticas aí nesse problema do sorriso dessa paciente. E, às vezes, o paciente está tão acostumado com aquilo que ele não visualiza que pode ser muito melhor. Era o caso dessa paciente. Ela sorria muito. Ela era muito feliz com o sorriso dela, o que não aconteceria com muita gente. Aí, o que mais que tem de diferente ali? O dente dela é curtinho. Então, nós tivemos que fazer... Pode passar a próxima. Isso. Então, aí a cor natural dos dentes dela... Aí a gente vê bem que o dente é manchado, arroxeado. Aí pode passar? Então, aí a gente fez o procedimento de cirurgia plástica gengival. O que é isso? A raiz do dente dela, além da raiz, né, estava escondido embaixo da gengiva parte do dente. Então, a gente tirou a parte óssea e a parte de gengiva que estava cobrindo o que devia aparecer do dente. Ah, então a gengiva cobria parte do dente Como que se o estava lá dente- para dentro. Exatamente, como se o dente, na hora de ele nascer, ele não nasceu inteiro, ficou só com a cabecinha para fora ali. Tá. Então, a gente aumentou o sorriso dela para criar dentes de tamanho proporcional à face dela. Que é essa cirurgia que aquela atriz Glória Pires fez, que ela também tinha os dentes bem curtinhos e de Isso. repente apareceu Exatamente. com uma dentição toda linda. Exatamente. Tá. Então, e aí depois, pode passar o próximo, a gente fez todo um clareamento. Essa parte verde que vocês estão vendo é a resina que protege a gengiva. Porque no caso dela, eu usei produtos poderosos, Pesados. né? Concentração muito forte, para a gente poder tentar quebrar um pouquinho. Vocês podem perceber que o dente dela já não está mais roxo, ele está lilás. Então, Não, mas já melhorou muito, né? Muito melhor, né? Exatamente. Pode passar a próxima. E aí depois vem a parte das facetas, né? Gente, não dá para dizer que Que é é a a mesma mesma pessoa. boca, que é a Não mesma dá, boca, não dá. Aqui tá com faceta? Aí já está com a faceta, é a seção que eu acabei de instalar as facetas. Por isso que a gengiva está meio inflamadinha, meio machucadinha, porque quando a gente cimenta, o cimento resinoso, que é duro, como se fosse uma resina de restauração, ele fica ali na bordinha e a gente Tá, tem que tem que raspar para fazer a remover. limpeza então do ficou cimento. meio machucadinha ali a gengiva, mas assim, é completamente outra pessoa. Pode Nós passar? vamos falar já de faceta. Olha lá, ó. O resultado final. Então, assim, mudou muito, muito. Não, assim. é outro sorriso, né? Exato. Você não diz que é a mesma pessoa. E quando a gente coloca, o paciente fala, nossa, porque eu não fiz isso antes? Como eu não sabia disso, né? Porque eu tive já vários pacientes que chegaram de outro dentista e falaram assim, olha, eu fui no dentista, mas ele falou que eu não tenho nada. Porque isso está muito relacionado
ao tipo de aprendizado, quantas especializações, no que você se especializou. Se você não faz cirurgia plástica gengival, você não vai oferecer para o paciente. Se você não tem o conhecimento nem de como é, você não vai nem indicar para alguém que faz. Sim, você né? tem que conhecer, ter uma especialização, conseguir fazer aquele atendimento. Às vezes o profissional até conhece, mas ele não quer indicar para outro profissional. Exato. Né? E aí ele chama o outro no consultório dele, como eu ia fazer canal no consultório dos outros. Né? Mas assim, a gente sabendo o que pode ser feito, a gente pode mudar muito, às vezes, a vida da pessoa. Ainda falando de clareamento, ele pode prejudicar a dentição? Porque tem uma coisa aí que o pessoal diz, fica muito poroso, com o tempo você vai estragando, você vai causar... como fala, o dente vai ficando mais permeável. Não. É um outro termo, infiltração. Não. Você pode causar infiltração no dente. Não, o que acontece é o seguinte, ele não vai remover nada do dente, ele só vai quebrar as moléculas. Tá. Mas em relação à infiltração, antes de você fazer o clareamento, o paciente tem que estar com o dente limpo, claro. A profilaxia, porque assim, existem os clareamentos das pastas de dente, dos bochechos, esse tipo de coisa, que ele vai limpar como se fosse a superfície do dente. Imagina que você tem uma roupa bege, e aí você rola na lama. Para tirar a lama, pode ser a pasta de dente, pode ser a limpeza, pode ser o bochecho, mas para essa roupa bege ficar branca, você tem que pôr na cândida. Sim. Pôr na cândida seria a analogia para o clareamento, que pode ser ou caseiro, ou de consultório, ou o que eu mais gosto é a técnica associada. São os dois juntos. A gente faz uma sessão do clareamento de consultório para dar o start, para aquilo já começar rapidinho, e aí o paciente vai passar aproximadamente 3 semanas colocando a moldeirinha na boca com o gel todos os dias. E aí ele vai ter todo esse clareamento, volta no consultório, se já está legal, tudo bem. Se não está legal ainda, ele fica mais uma semana e ele volta para o consultório para aí a gente dar um polimento nos dentes e fazer uma aplicação de flúor para que aí ele possa voltar a comer as coisas com pigmento. Porque, em teoria, nessas 3 semanas do clareamento, ele tem que evitar pigmentos muito fortes. Então, em vez de ele tomar café, por exemplo, ele vai tomar um cappuccino. Ele vai evitar vinhos tintos, ele vai evitar molho de tomate, ele come só tomate, esse tipo de coisa. Mas é lógico que a gente não vai pedir para o cara viver de arroz e água um mês, né? Se ele comer, tudo bem, não vai explodir. Só que o gel que ele coloca, ao invés de estar quebrando os pigmentos do dente dele, vai estar quebrando os pigmentos que foram absorvidos pelo dente. Então, ele vai estar perdendo uma efetividade desse tratamento. Sim, então durante o tratamento vai evitar os vinhos tintos, café, que beterraba, eu adoro, beterraba, tudo que é muito pigmentado. Tá. E os tratamentos caseiros, os caseiros de verdade para clareamento que a gente ouve? A gente ouve muita gente dizendo assim, mistura água oxigenada com bicarbonato e faz uma escovação semanal ou diária. Isso pode, isso estraga o esmalte do dente. Aí tem uma lenda urbana que apodrece todos os dentes com o tempo, fica tudo escuro. É verdade, é mentira? O que tem de mito nisso? Não vai ficar escuro. Tá. Ele vai funcionar. É a roupa bege, que tinha rolado na lama, que ficou bege de novo. Ele vai tirar a sujeira da superfície. Tá. Só que assim, o bicarbonato, ele é muito abrasivo. Quando a gente vai fazer uma profilaxia, uma limpeza no consultório, a gente até usa o bicarbonato. Mas ele tem uma granulação específica para isso. O bicarbonato de cozinha que você usa tem grânulos muito maiores. Se você fizer uma escovação toda semana com bicarbonato, você vai gastar o esmalte do dente. Isso é importante. E aí você vai expor as raízes e pode ficar com sensibilidade. Sabe aquela pessoa que vai beber um negócio gelado e dói? Por quê? Porque ele tem exposição de áreas sensíveis do dente. Tá. E a abrasão em excesso, que pode ser provocada ou por esse tipo de escovação com materiais não adequados, ou com escovação com movimentos não adequados, né? Uhum. Com muita força, tudo isso pode gerar a abrasão do dente. Então, não é legal fazer. Tá. E os cremes dentais que se propõem a fazer clareamento são efetivos? Pode usar, não pode usar? Tem uns, inclusive, que são só de refração de luz, né? Uns pretinhos que saíram agora, que você escova, ele só dá um efeito de luz mesmo ao longo do dia, aquele efeito vai perdendo, né? E outros prometem realmente fazer um clareamento efetivo. Funcionam, não funcionam? Ele vai funcionar limpando a superfície do dente.
Tá. Lembrem a sempre mesma da coisa. roupa bege suja de lama. Tá. Ele vai tirar a lama. Agora a roupa vai continuar bege. Se você quiser que a roupa fique branca, tem que ir no dentista, não tem jeito. Ok, eu quero ir para o assunto de lentes, que está muito em alta agora, mas antes da gente mudar de assunto, eu tenho um quadro novo nessa segunda temporada, que é o R+, R Nunca Mais. Esse quadro, a Débora tá até rindo. Esse quadro Máximo. é assim: a refeição mais legal, mais gostosa, mais inesquecível que você já fez. A sua R+, qual foi? Nossa, gente. Um eu acho prato, um restaurante, eu acho a que sua não é nem refeição. pelo prato, é pelo lugar, Ah. né? A gente, um tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer alguns cruzeiros. E, às vezes, você senta no navio, num lugar que é na janela. Então, você tá almoçando ali, é lógico que é uma refeição com um alimento de qualidade, é um restaurante que escolhe bem, que tem toda uma escolha nutricional ali dos pratos, saboroso e tudo mais. Mas você sentar ali com a tua família e ver, assim, o navio andando e o mar passando, é delicioso, é muito bom. Então, é lindo a sua demais. R+, é a tua refeição no É o navio, cruzeiro. com aquela vista. Ai, maravilhoso. Legal. E a sua R Nunca Mais, a sua refeição Nunca Mais, que é a seguinte: você sabe que você está condenada a morrer daqui 1 hora e você tem o direito de escolher qualquer coisa para fazer uma refeição agora. O que você escolheria? Um risoto. Adoro risoto. Um risoto. O que eu não escolheria de jeito nenhum, um McDonald's. Gente, aquilo além de ser tranqueira, ele é muito ruim. Não dá. Então tá aí, o R+, e o R Nunca Mais da nossa dentista, da nossa cirurgiã dentista. Vamos falar então um pouquinho sobre lentes de contato. Que essa terminologia é um pouco recente, né? Sim, sim. Faceta é a mesma coisa, é diferente. Isso, vamos voltar um pouquinho nas fotos, por favor? Assim, as duas coisas vão cobrir a superfície do dente. O objetivo é o mesmo. Tem uns que... Isso, ó. Volta mais um pouquinho. A gente Aí, consegue aí, aumentar? aí. Pra Então vamos pôr lá. na tela Não, tá bom. inteira? Aí. Então, aqui tem exatamente a diferença entre a faceta e a lente. As duas vão recobrir a superfície do dente. A faceta, ela já tem até 2 milímetros de espessura. A lente de contato, por que lente de contato? Porque ela é muito fininha. Ela parece um papel de seda ali. Como a lente de contato ocular, do ocular, né? por isso que foi usado esse nome, né? E ela tem até meio milímetro de espessura. Então, pode passar o próximo. E qual Elas que têm é a vantagem de uma e de outra? Aí, ó, a gente consegue ver Tá. que a lente é bem transparente e a faceta ela tem uma certa espessura. Isso tem muito a ver com a indicação do caso. Então, por exemplo, no caso daquela paciente que tinha o dente roxinho, que ficou lilás, ela ainda tinha o dente com uma coloração que não estava bonita. Eu precisava Tá. esconder aquela coloração. Então, eu preciso de uma espessura para poder fazer isso. Sim, porque aí você vai recobrir sem transparência nenhuma no ela não material. vai ter muita transparência, não vai ficar assim. Não é uma faceta que eu olho e falo assim, nossa, aquilo é dente, tá lindo, que sorriso maravilhoso. Não, todo mundo que olha sabe que é faceta, mas tá bonito, entendeu? Tá lindo. Sim, tá muito melhor do Exatamente. que o original do Mas que era ele não antes. é exatamente assim. Quem conhece sabe que não é um dente natural. Já a lente de contato, ela é transparente. Ela vai copiar a cor do dente. Então, ela é para casos, por exemplo, que o teu dente... por exemplo, tem muita gente que tem um dente lateral, tem os dois do meio aqui, e tem um vizinho. Esse vizinho, às vezes, ele é muito fininho. Tem o formato até de um cone, Sim. né? Às vezes ele até parece o incisivo, né? Exatamente. Bem fininho. Ele é um incisivo. Ele é um incisivo lateral. Lateral. Ele parece Tá. o canino, porque ele fica pontudinho. Eu falei incisivo, eu queria dizer canino. Então, e aí a gente vai corrigir o formato desse dente. Mas ele não precisa mudar de cor. Então, a gente pode pôr a lente, que vai ser mais espessa nos lugares onde precisa preencher com uma certa substância, mas a gente mantém a cor, Tá. né? Já a faceta, ela vai ser, por exemplo, para um dente que está muito fora de posição, um dente que está muito fora de cor. Então, a gente tem que dar uma neutralizada em tudo aquilo. É como se fosse passar um primer ali e zerar para poder
mostrar uma estética bonita. Então, essa é a diferença. Tá, e a faceta, ela vem até a parte de baixo do dente? Porque agora que eu vi nas fotos, quando você me mandou preparando o episódio, que eu vi que ela faz uma curva embaixo e ela abraça a parte de baixo aqui do dente, né? Sim. Então, ela é como se fosse uma luvinha mesmo que veste o dente todo. Ela não fica só na parte frontal do dente. Depende do caso. Existem facetas diretas. As facetas também elas podem ser feitas com vários materiais. No caso aqui são facetas de cerâmica, que a gente vai moldar o paciente e o laboratório vai fazer individualizado com cerâmica, vão ter queimas no forno para que isso fique no formato correto e na cor correta para aquele paciente. Inclusive, às vezes, não é um procedimento que é muito barato, porque a gente tem que refazer várias vezes até ficar na cor correta. Imagina para o protético polir um negócio desse aqui, que é fino, que nem um papel. Muitas vezes ele quebra, ele tem que fazer várias para poder colocar uma, né? E no caso de facetas diretas em resina, se o paciente já tem o dente no tamanho certo, por exemplo, se eu fosse fazer no meu dente, eu já tenho o dente no tamanho certo. Quando eu raspo, ele não está menor que os outros, ele não está quebrando na ponta, ele está tudo bem. Eu só queria deixar a frente bonita. Ele pode ser só na frente. Mas a maioria das pessoas, quando faz a faceta, ela já tem um desgaste dental, e ela está raspando o dente e diminuiu o tamanho desse dente. Então, quando a gente morde, o dente de baixo, ele bate nessa voltinha que ficou ali. Então, essa voltinha é para proteger, para você não arrancar a faceta, para você não fraturar a faceta. Então, ela serve muito mais para a parte funcional e não só para a parte estética. E o paciente chega e escolhe a cor da faceta, escolhe o formato da faceta, ou isso é uma interação entre o dentista e o paciente? Sim, ele ajuda. Porque eu vejo gente, assim, que às vezes, quando coloca a faceta, você fala, meu Deus, o que é isso? O que fizeram com essa pessoa? O que fizeram com essa pessoa? Aí você fala, será que isso foi uma exigência do paciente? É um profissional não qualificado? Porque, assim, coisas enormes, a gente usa um termo até feio, ficou com uma boca de cavalo, porque fica aquela coisa enorme. Às vezes a pessoa muda até o jeito de falar, perde a dicção, fala tudo assim, né? Começa vira chaleira. Eu tenho uma tia que fala que virou chaleira. Né? E tem a questão do branco, né? Porque a gente está vivendo um momento que, assim, todo mundo quer o branco que você brinca, né? O branco geladeira. Branco porta de geladeira, branco pia. Então, como é que funciona, assim, essa coisa do formato e da cor? É o dentista que indica, é o paciente que escolhe ou é uma coisa conjunta? É uma coisa conjunta. Às vezes, essas coisas que você fala que fica muito estranho, é proposital. O dentista faz daquele jeito e acha que está certo. Às vezes, o dentista quer fazer uma faceta e para fazer a faceta você precisa de até 2 milímetros. Você precisa fazer um desgaste no dente. Aí o paciente fala, eu não quero que desgaste meu dente. Não põe broca no meu dente. E aí, você, lógico, é que nem uma unha de gel, que você vai pôr um monte de gel embaixo. Vai ficar muito alto, vai ficar muito grande. Então, você tem que adequar pro paciente. Então, o que eu costumo fazer? Pode passar mais um pouquinho, por favor. Aí, o posicionamento da faceta, né? Pode passar? Mais... Aí, por exemplo, este paciente, ele tem o lateral conoide, ele tem desgastes nos dentes da frente, pode passar mais um pouquinho. Então, a gente vê que tem espaços até, pode ir. Aí. Então, o que a gente faz? A gente molda o paciente. Você molda o paciente, aí você vai fazer um estudo daquele caso. Como que é esse estudo? A gente pega o que eu acho que seria a anatomia que a gente estuda na faculdade, que é a anatomia normal de cada dente, e a gente faz um enceramento. É uma simulação de como vão ficar esses dentes com cera. Então, foi feito aí... então é possível fazer... simulações. Um prévio de como vai ficar para o paciente enxergar isso no molde. Exatamente. Aí, depois, legal. A gente vai moldar este molde. Tá. Então, vou ter o negativo de como vai ficar. Você vai fazer a forminha desse molde para depois construir a faceta. Aí pode passar. Deixa eu ver se a gente tem um mocap aí. Pode? Aí a gente faz isso aqui na boca do paciente. O que é isso? Isso aí chama-se mocap. Eu tenho aquela forminha de como eu achei que devia ficar. E eu enchi de resina. E como ali eu só acrescentei, não teve nenhum dente que eu tive que tirar, eu ponho essa forminha na boca do paciente. E essa resina fica ali.
para ele olhar. É lógico, isso aí a gente vê que tem rebarba, que não está perfeito. Isso é só uma prova. Sim, para ele ter ideia de tamanho, de Pra ele formato. saber o que eu quero. Não é o acabado ainda, né? Não é. Tá. Por exemplo, na minha opinião, eu teria fechado o meio dos dentes da frente, mas ele não quis. Aquilo era a personalidade dele. Ele estava acostumado com um espaço gigante ali. Que ele não esse queria fechar meio tudo. abertinho a gente chama de diastema. Exatamente. Então, Tá. às vezes, muitas vezes, os pacientes que têm diastemas muito grandes, eles não querem fechar completamente, porque eles sentem que vão perder a identidade. Então, no mocap que eu tinha feito sem o espaço, eu coloquei o espaço de novo bem pequenininho. Tá. Porque ele pediu Ele e queria. ele quis essa Exatamente. identidade dele. Exatamente. Tá. Então, a gente faz... o como vai ficar é um conjunto, né? Do dentista, porque o dentista estudou a anatomia de cada dente. Às vezes o paciente fala, eu quero ficar bonito, mas não sabe o que tem que ter para ficar bonito. Então, a gente faz uma prova. Aí, ele olhando, ele fala, mas esse dente está muito quadrado. Esse dente está muito redondo. Aí, você vai mudando conforme o que ele quer. Aí, pode passar? Aí, a gente ficou com o tratamento final. Não, já é outro sorriso. Aí já é, Não, é já outra é com a pessoa. faceta pronta. Sim, aí já é o final. Isso é faceta ou é... Isso é faceta, porque ele tinha espaços muito grandes, Tá. né? Não é lente, né? Faltava Então, muita faceta. substância ali. Ele tinha uma arcada enorme para os dentes menores. E, além disso, tem uma coisa muito importante, que é a guia canina. O que é isso? O canino é um dente que tem uma raiz muito maior que os outros. É normal isso. E na região onde ficam os caninos, a gente tem os pilares caninos, que são os pilares ósseos, para poder espalhar a força da mastigação da gente. Porque o músculo da mastigação, ele faz uma força de até 80 quilos. É muita força. Então, para você vir para os lados, você tem que apoiar no canino. Se você não apoia no canino, você começa a quebrar os dentes da frente, como era o caso dele. Então, a gente teve que, no canino, fazer aquele abraçamento para poder ter uma substância ali, para ele encostar o dente de baixo ali, conseguir deslizar sem bater dentes que não deveriam bater e estavam quebrando exatamente porque não deveriam bater e estavam batendo. Tá. Aí, nesse caso, as facetas, elas são quase que uma correção ortodôntica. Sim, sim. Né? Mas tem gente que quer fazer meramente pelo clareamento, pela estética. Não tem correção nenhuma para fazer de mastigação, nenhuma correção efetiva mecânica. Sim. Né? E pode ser feito também. Pode ser feito. E aí é por isso que entram as lentes, né? Você não tem muito o que mexer ali. Tá. Você só quer mudar um pouco a cor. Né? Deixar o branco pia, o branco geladeira. Eu vou apanhar, porque o Anderson pediu para eu trazer os dentes e eu esqueci de trazer pedido, a tabela falei, de cores dos dentes. Porque Ai, seria... Não tem problema. Mas não tem problema. Mas imagina assim, os dentes, quando a gente clareia, com clareamento, o máximo de claro que eles vão ficar é um dente de leite de uma criança. Tá? Isso é o mais claro que fica, um dente natural. Agora, se a gente quer um dente mega claro, como agora está usando muito, eu particularmente não gosto, eu acho que fica muito artificial, eu não gosto. É o branco pia. Especialmente o pessoal de televisão usa lente muito clara, né? Eu gosto assim, eu acho bonito o natural. Então, né? fala para eles o que você fala para mim da questão do branco do olho. Então, o branco pia do dente é como se fosse a moldura, a armação do óculos do Anderson, a parte de cima. É branco, tá? Só que, se o seu dente estiver mais claro que a esclera do seu olho, o branco do olho, você fica com cara de cansado. Não fica bonito. Porque só parece a boca. O seu olho fica lá atrás, escondidinho, pequenininho. Então, isso não fica legal. Não fica natural. É isso, assim, o que a gente aprende. Sim, essa é a recomendação, essa é a anatomia que se estuda. Sim, sim. Né? Mas não é o que a gente tem visto, né? Quem quer faz, né? Eu tenho uma paciente que eu fiz branco, cor de dente de leite, e ela fica brava comigo. Ela fala assim, não, eu quero branco, porque eu tenho que fazer Photoshop em todas as fotos antes de postar. Então, vamos fazer branco. E aí você me contou que até as resinas têm mudado para poder acompanhar as restaurações quando precisam ser feitas, porque as lentes são feitas só na frente, né? Nos dentes de trás, não. Elas podem ser feitas também. Podem ser feitas atrás também. também. E aí as restaurações, você me disse que
precisa de resinas muito mais claras para poder acompanhar. Então, que a Sim. indústria tem desenvolvido cada vez mais resinas mais claras para acompanhar as cores das facetas que são completamente artificiais, né? Sim. É assim, o mercado de resinas, ele mudou assim estupidamente. Antigamente, você não tinha uma restauração estética. A pessoa quebrava o dente da frente, ou ela fazia uma coroa, canal, pino e coroa, ou ela fazia uma amálgama ali. Não tinha como. Sim. Aí foi desenvolvido, né, a partir de... eu não lembro agora quando foi isso, mas... Whatever. Foi um sueco que estava estudando como é que grudavam as cracas no casco dos barcos. Olha a história doida. Acho, se não me engano, da Noruega. O nome dele é Guonocore. E ele percebeu que essas cracas soltavam um ácido e que a superfície ficava porosa e depois elas soltavam aquele muco que grudava. Então, ele tentou copiar isso com o nosso ácido ortofosfórico 37%. Isso começou a desenvolver as resinas de uma forma assim que revolucionou a odontologia. Porque a gente não precisava mais fazer os buracos num formato correto para caber a restauração. Você tirava o que não interessava, tirava a cárie e qualquer formato estava bom, porque ela grudava. Uhum. Então, isso começou a deixar a odontologia muito mais conservadora. Tudo bem. Então, você já tinha resinas estéticas para os dentes da frente que não eram metálicas. Então, a gente já tinha algumas coisas melhores. Só que aí, as pessoas queriam estética nos dentes de trás, que tem aquelas pratinhas que ficam feias e ninguém gosta. Enfim, vamos criar resinas que aguentem a mastigação, porque o dente de trás, ele esfrega muito mais, ele gasta muito mais. Então, aí você tem que ter resinas com carga. O que é essa carga? São partículas de vidro. E aí, a maior parte, 95% das indústrias compra essas partículas do mesmo lugar. Tem indústrias que compram, que fazem as suas próprias partículas, como é o caso, por exemplo, da Shoufu. Isso é incrível, porque eles têm uma tecnologia, isso eu não te contei, que ela é bioativa. Ela vai modificando a superfície do dente. Porque essas partículas de vidro, elas são impregnadas com íons que têm atração química pelo dente e ficam sendo liberados de 3, 4 meses ali. Então, por exemplo, você tem o boro, íons de boro, que deixam a superfície menos agradável para as bactérias. Então, vai ser, por exemplo, eu vou fazer uma resina perto da gengiva ali, porque a gengiva desceu e expôs uma parte sensível, eu quero fechar. O paciente não quer fazer a cirurgia para fazer o enxerto, vamos fechar com resina, tudo bem. Se eu ponho essa resina ali, não vai parar tanta bactéria ali. Eles estão fazendo... É incrível, né? A ciência é incrível, é fantástica. Eles estão testando em pacientes especiais, em pacientes hospitalares. Tem, por exemplo, o estrôncio, que diminui a sensibilidade dos dentes, e assim vai. E aí, essas partículas de carga permitiram que as resinas pudessem ser feitas também no dente de trás para ter uma estética na boca toda. E aí entrou a parte do clareamento, as resinas começaram a ficar mais claras. Não só porque, por exemplo, às vezes você fez uma faceta em um dente, mas não fez em todos, né? Uhum. E o dente vizinho foi clareado e chegou numa cor bacana, perto da cor da faceta. Mas a gente não tinha resina dessa cor. Então, os fabricantes começaram a fazer resinas mais claras e mais opacas, às vezes. Por quê? Às vezes você tem um tratamento num dente, um tratamento de canal, que o dente ficou ali esperando para tratar o canal muito tempo, ele ficou escurecido. Você precisa ter uma coisa opaca para fazer o fundo, para ele esconder aquele escuro, né? Então, assim, a coloração das resinas foi mudando também conforme o passar do tempo. Sim, a indústria foi se ajustando. Exatamente. Né? Vamos falar um pouco da manutenção das facetas. Depois que você fez todo o tratamento, tá lindo assim. De quanto em quanto tempo tem que fazer manutenção nessas facetas? Tem manutenção a fazer? A manutenção é sempre na boca do paciente, não só na faceta. Então, a gente recomenda, a cada 6 meses, o paciente ir ao dentista. Por quê? Além da manutenção das restaurações, a boca da gente, a saliva solta cálcio. E esse cálcio, ele vai grudar em todos os lugares que você não consegue limpar perfeito. E se a gente for parar para pensar, escovar os dentes, todo mundo sabe. Limpar perfeito, todos os lados de todos os dentes, todos os dias, é uma história muito diferente. Então, sempre vai ter algum lugar que você tem dificuldade, porque tem uma restauração, porque tem uma rebarba, porque o dente está tortinho, porque é lá no fundo, porque está difícil, porque tem a língua. Nesse lugar, o cálcio vai grudar no que você não conseguiu limpar e vai formar o tártaro. E aí você vai ter uma gengiva inflamada.
Isso vai prejudicar a tua estética, porque vai ficar vermelho ali, vai ficar inchado, vai ficar irregular. Então, assim, no caso das facetas de cerâmica, essa seria a manutenção, a parte gengival. Para ficar então, bonito. Não precisa ir lá a cada tanto, tirar tudo, fazer Não, uma de forma limpeza alguma. e pôr de novo. Porque Não. existe essa dúvida e esse mito no mercado. Não, você pôs faceta, cada tanto tem que ir lá, tirar tudo. A faceta tá grudada, ela não vai sair. A faceta, para tirar, é tirar com broca, destruir e fazer outra. Tá, então não tem essa de tirar e colocar. Não precisa tirar mais, não precisa ir lá fazer manutenção todo ano, cada Agora, 6 meses. Por exemplo, se você fez uma faceta de resina, a resina ela tem menos estabilidade de superfície ao desgaste e menos estabilidade de cor. Então, por exemplo, às vezes você tem uma resina que foi feita há 40 anos na sua boca, você percebe que mudou um pouquinho a cor. Na faceta de resina isso pode acontecer. Ou, vamos supor que a superfície da sua faceta, com a escovação de dente, ela às vezes perde o brilho de resina, tá? De cerâmica, não. Cerâmica é aquilo e vai ficar aquilo, tá? Então, você indo ao dentista para fazer a manutenção normal, que seria a limpeza, tal, a remoção desses tártaros, buscando a tua saúde mesmo. Aí o dentista vai fazer um polimento das suas resinas para deixar elas brilhantes novamente. Sim, mas é a manutenção normal que a gente faz como se fosse o dente natural. Vai lá, faz a limpeza, faz o polimento. Sim, e eu vou te falar uma verdade. Os pacientes não percebem a perda de brilho da faceta. Porque o lábio está encostando ali. E o teu dente está sempre molhado. Molhado, ele vai brilhar. Sim. Quem percebe essa falta de brilho é o dentista. Porque a gente está limpando ali, está secando, está enxergando muito bem. E o paciente não percebe. Mas a falta de brilho, ela indica uma lisura menor da superfície. Quanto mais liso, mais brilha. Então, quando a superfície deixa de estar brilhando, ela é mais propícia para grudar a placa, para grudar o tártaro, para inflamar a gengiva. Então, é legal ir ao dentista. E um outro ponto que eu acho muito importante é o seguinte: todo mundo tem muitos materiais na boca. A gente tem amálgamas, a gente tem dentina, a gente tem esmalte, a gente tem resina, resinas diferentes com cargas diferentes. Conforme a gente mastiga, esses materiais vão desgastando. E como eles são materiais diferentes, eles desgastam em velocidades diferentes. Então, muitas vezes, imagina um implante ainda, pior ainda, depois eu explico por quê. Conforme o desgaste é diferente, dentes que estavam em equilíbrio começam a ficar altos. E isso começa a prejudicar. É aí que acontecem as fraturas, as dores de articulação, as dores musculares. E por que no implante é pior ainda? Porque, eu não sei se eu trouxe, vai um pouquinho mais para frente, por favor. A Débora vai ter que voltar, porque a gente já está se encaminhando para o final do episódio, mas a gente nem falou de implante ainda. Esse caso é muito interessante, é um caso que a gente fez clareamento. Do canino para trás, era uma parte que eu precisava de mais estabilidade estrutural. Tá. Porque esse cara é gigante, ele é super alto, ele tem uma musculatura super forte, então ele gastou os dentes. O dente dele estava pela metade. Pode passar a próxima. A gente, vocês podem perceber que está tudo aparecendo a dentina. Sim, isso meio que aparece é a dentina. É a dentina. Então você vê até a estrutura do dente, né? Aqui é o esmalte e aqui no meio a dentina. Põe o microfone perto, senão não sai. Desculpa. Então, aqui fora é a estrutura do dente e lá dentro... No meinho é a dentina, exatamente. E aí, o que aconteceu? A gente fez um clareamento, pode passar, por favor. E a gente completou os dentes do canino para trás com cerâmica. Mas os 4 dentes da frente foram feitas resinas, facetas em resina. Tá. Né? Porque o paciente queria diminuir um pouco o custo e a gente fez com resina. E esse caso tem mais de 10 anos. O que é a manutenção? Ele é muito forte. Às vezes ele morde de mau jeito, ele dá uma lascadinha. E também tem a parte do ajuste da mordida. Então, esse é a manutenção que a gente faz, né? Tá. Pode passar. Vamos falar rapidamente sobre os implantes? Sim. Os implantes, assim, é muito interessante. Porque o que acontecia? Antigamente, quando eu fiz faculdade, eu não tinha implante. Assim, existia o começo ali dos implantes, né? Desde do Egito, do Antigo Egito, as pessoas tentavam substituir os dentes por marfim, por madeira, por qualquer coisa. Só que, lá para os meados de 90, tinha um ortopedista da
Suécia, que ele estava fazendo experiências para membros amputados. Então ele colocava em animais pinos de metal. E aí ele percebeu que teve um determinado metal que ele colocou que esse pino não soltava mais. Para ele tirar, ele tinha que tirar com o osso junto, nas pesquisas com animais que eles faziam. E aí começou a grande, assim, a descoberta que mudou a odontologia de novo, né? Foi o ácido e o implante. São os implantes ósseo-integrados de Brånemark. Por que ósseo-integrados? Porque eles são feitos de titânio. Esse titânio, ele cria um óxido na superfície. E as células ósseas grudam nesse óxido. Ele tem uma biocompatibilidade muito grande. E aí você não consegue tirar. Só que tem uma coisa. O osso se forma... Imagina quando você vai fazer gelo. Quando você vai fazer gelo, você põe as forminhas lá com água. E aí forma um durinho aqui, um durinho aqui, um durinho aqui. Aí faz como se fossem estrelinhas. E essas estrelinhas vão se unindo e a superfície inteira do gelo vai ficando dura. O osso é a mesma coisa. Por isso que quando a gente tem qualquer fratura óssea, quando a gente quer formação óssea, a gente precisa imobilizar. Porque senão essas estrelinhas vão quebrando e aí não forma a superfície. Então, esse implante de Brånemark, ele tem um princípio. Você coloca o implante e deixa ele lá escondidinho. Ele vai formar o osso, isso demora alguns meses. Depois, você reabre para fora da gengiva e encaixa uma pecinha que vai encaixar o dente. Na verdade, é como se fosse um parafuso, uma rosca. Exatamente. Que depois encaixa o parafuso e vem o dente artificial de resina por cima. Eu gosto de fazer uma analogia com quadro, né? Então, por exemplo, se você vai pôr um quadro na parede, você vai pôr a bucha, que é o implante, o parafuso, que é um conector, e o quadro, que seria o dente, que pode ser feito tanto de cerâmica como de resina. Normalmente de resina são os provisórios, que a gente trabalha bastante para fazer a formação da anatomia da gengiva correta em volta daquele dente. Quando tiver legal, a gente vai moldar e colocar o implante de o dente de cerâmica, né? Eu quero te fazer uma proposta. Nós estamos assim com o tempo estourado. Então eu queria te convidar para a gente gravar um segundo episódio falando só de implantes, porque senão a gente vai falar muito rapidamente e a gente não vai explorar o assunto como eu acho que a gente deveria explorar. Sim. Então, quero deixar já aqui o convite para você voltar para um segundo episódio, porque vocês perceberam, a Débora é muito técnica, tem muita informação, e eu acho que seria assim, um desperdício a gente falar em 2, 3 minutos de um assunto que tem tanta pergunta. A gente quer falar de carga imediata, de próteses, de limpeza, de profilaxia desses implantes. Então vamos gravar um segundo episódio só falando de implantes. Tem muita coisa para falar. Então, a gente está se encaminhando para o fim, mas antes a gente tem o segundo quadro novo dessa segunda temporada, que é o Indica Chique, onde o convidado vai dizer para mim uma dica, para mim não, vai dizer para os Segchiques uma dica de filme, de série, de lugar para ele visitar, enfim, o que você deixa aí na sua Indica Chique? Tem um filme que eu amo, assim, eu acho assim uma lição de vida, que é o A Procura da Felicidade, com o Will Smith, que ele passa muita dificuldade, ele era casado, né? E a mulher desiste das tentativas dele de dar certo na vida financeiramente, porque ele tenta e não consegue. E ele fica brigando com o filho para conseguir chegar onde ele quer. E assim, ele passa por dificuldades imensas, ele consegue contornar aquelas situações e ele consegue chegar muito alto. Então, assim, é um filme que eu adoro. Eu acho assim, fico até arrepiada de lembrar. É muito Como lindo. É que chama? A Procura da Felicidade. Então, A Procura da Felicidade, a dica chique aqui da nossa Débora. Débora, eu queria agradecer a tua presença, dizer que foi assim fantástica essa nossa conversa, esclareceu acho que muita coisa que muita gente tem dúvida, eu tinha, e fica aqui reforçado o convite para o segundo episódio, e eu gostaria que você deixasse a tua mensagem para os nossos Segchiques aí dentro da tua área, para a gente finalizar esse episódio. Então, eu acho assim, a odontologia uma profissão maravilhosa, porque ela mexe com a vida das pessoas, ela mexe com a autoestima das pessoas, né? Você ter a liberdade e a segurança de sorrir, de falar, de comer, né? Às vezes a gente tem pessoas que
começaram a perder alguns dentes e começam a piorar a sua saúde geral, porque elas não conseguem mastigar. Então, assim, tanto a função como a estética na odontologia, elas são extremamente importantes. É qualidade de vida. E a gente tem que pensar que isso é a longo prazo. Então, eu acho que é um investimento que é tão lindo você ver quando a pessoa se permite fazer isso e muda de vida, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito e espero que vocês pensem dessa forma e se cuidem, porque qualidade de vida é importante. Sorrir é muito importante. E vamos sorrir, né? Lógico. Sempre. Vamos terminar com a imagem da capa do episódio aqui, com a Débora. Isso, esse sorriso lindo. E eu vou pedir para você comentar aí embaixo o que você achou desse episódio, se você curtiu, se você quer o segundo episódio e se, além de implante, você tem algum assunto que você quer que a Débora traga aqui, comenta no episódio de hoje, que aí a gente programa o assunto para o segundo episódio, quando a Débora voltar. Tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, dar o joinha pra gente aqui, porque, olha, esse episódio mereceu, né? Foi legal. Não mereceu? Merece o teu joinha. Compartilha nas tuas redes sociais e, se não está inscrito no canal, se inscreva, clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.